Boa tarde. Eu de novo, né? Eu tenho uma apresentação também e eu fiquei muito feliz, assim, eu queria agradecer o convite, porque para preparar essa apresentação eu fiquei procurando fotos, resgatando, né, todo esse processo. E foi um processo assim muito bonito mesmo, né? Se eu tivesse que escrever um livro sobre essa minha passagem pelo ministério, esse seria um capítulo assim muito especial. Então eu vou falar um pouquinho. Pode passar? Eu que passo? Ah, eu não me dou muito bem com isso aqui, né? Vamos ver aqui que aponta. Pronto. Então, para contar para vocês como que a nossa coordenação entra, né, nesse processo, nessa história tão bonita, né, que está sendo relatada aqui. Então, a CG Criage, né, a nossa coordenação, primeiro aqui apresentar a equipe, né, a Renara está aqui, a Priscila também, a Lorena ficou lá em Brasília, não pôde vir. Mas a nossa coordenação, então, é responsável pela implementação da PNAISC, né, que eu já falei para vocês. E um dos eixos da PNAISC, o segundo, trata exatamente da promoção do aleitamento materno e alimentação complementar saudável. Ou seja, todas as ações, né, relacionadas à amamentação e alimentação complementar fazem parte dessa política que a gente tem, então, a atribuição, né, de implementar e monitorar. Para fortalecer ainda mais esse segundo eixo da PNAISC, nós lançamos, no ano passado, o Programa Nacional, que já falei também, de promoção, proteção e apoio à amamentação, né, foi publicado aí em outubro de 2004, e, juntamente, né, com o programa, a gente instituiu o Comitê Nacional de Alimento Materno para poder acompanhar, assessorar a nossa coordenação na implementação de todas as ações. Eu falei também, né, que a rede de bancos de leite compõe essas ações, tanto da PNAISC quanto do programa, como uma estratégia fundamental, né, para a gente conseguir reduzir a mortalidade e aumentar os índices de aleitamento materno no país. Então, entrando na questão da emergência, aqui é um balanço das ações do Ministério da Saúde, né, na emergência do Rio Grande do Sul. Houve uma mobilização, né, em relação à implantação de serviços emergenciais, disponibilização de insumos, medicamentos, mas, né, deixa eu ver se eu consigo. Não. Está ali em vermelhinho, né? Destacar, né, que a doação de leite foi considerada uma ação importante, né, no contexto da atuação do Ministério da Saúde. Então, o nosso papel, né, o que está sendo colocado aqui, que houve toda essa mobilização, né, da rede para conseguir aí em torno de 700 litros de leite humano disponibilizados, e que esse transporte deveria ser seguro, né? Então, a rede desenvolveu toda a estratégia, né, com base nas evidências, nos testes que a Miriam acho que vai contar, né, que foram feitos. E o que a gente precisava, né? A gente precisava garantir que o leite saísse daqui e chegasse aqui, em Porto Alegre, de uma forma segura, né, de uma forma que pudesse ser disponibilizado aí para as unidades neonatais. Então, o que coube a nossa coordenação? Quando o João Aprígio, né, disse, olha, a gente tem 700 litros, o que a gente pode fazer juntos? Então, nós acionamos o gabinete da SAPS, da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, que fazia toda a interlocução com o Centro de Operações Emergenciais, o COI Rio Grande do Sul. Então, esse COI ele foi implantado no Ministério para articular e coordenar todas as ações do Ministério, né, no Rio Grande do Sul. Então, o COI, diante, né, dessa nossa demanda, desse transporte, acionou a Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, a SVSA, que era, então, a responsável pelo transporte de medicamentos, insumos, vacinas, através de uma coordenação, a CGLab. Bom, além disso,
a CG Lab, então, garantiu o gelo seco, né, tudo aquilo para o transporte acontecer. Além disso, a gente dependia da FAB para poder fazer esse transporte, porque a gente não tinha ainda, né, os voos regulares para poder fazer esse transporte. E a articulação, né, com a Força Aérea Brasileira era feita pela Secretaria de Atenção Especializada, ficou centralizado lá, que, por sua vez, acionava a Casa Civil para fazer os agendamentos dessas viagens todas da FAB. Então, assim, foram várias instâncias, né, mobilizadas para a gente conseguir chegar até a Força Aérea Brasileira com o planejamento, então, desse transporte seguro. Aqui, então, eu falei, né, resgatei as fotos, estamos nós três, no dia 11 de junho, bem cedo, porque a previsão era que o Leite saísse lá de Brasília, a previsão, né, Miriam? 9 horas da manhã, então a gente chegou lá bem cedinho, eu, Miriam, Graça, cadê a Graça? Está aí, né? Então, elas maravilhosas fizeram toda a arrumação dessa caixa de isopor, lacraram, identificaram, então, ficou tudo preparado, e eu seria a transportadora, porque eles exigiam que fosse um responsável do Ministério da Saúde nesse avião, né? Eu até brinquei que eu fui a guardiã da caixa, da primeira caixa, né, de transporte do leite humano. Só que, o que aconteceu? Esses aviões são aviões de carga, né? Então, a gente viajou num avião de carga, eu transportando, né, a caixa, mas, nessa carga, estava prevista a doação de 1.000 computadores também. E esses computadores não chegaram. Eles não chegavam, eles atrasaram. E, então, ficou aquela situação, né? O que a gente faz com essa caixa? Queriam que eu voltasse com a caixa para o banco de leite. Eu falei, não, eu não vou voltar com essa caixa. Aí liguei para o João, liguei para a Miriam. Tinha uma previsão que, né, eles iam dando previsões de sair esse voo à tarde. Então, nós conversamos e acharam, então, por bem que esse gelo seco teria que ser substituído, né, porque tinha aquele prazo, né, de 8 horas, né, 12 horas, né, Dani? E a gente não tinha segurança. Os frascos precisavam chegar lá com leite, né, congelado, adequadamente. Então, começou uma mobilização para a gente conseguir comprar o gelo seco, porque a gente não tinha disponibilidade. E fizemos toda uma articulação dentro do Ministério para comprar esse gelo seco. Miriam e Graça foram novamente, trocamos, né, toda a arrumação de novo, e aí, então, a gente conseguiu, mais ou menos 6 horas da tarde, vocês estão vendo ali, é o pôr do sol, né, quando eu consegui embarcar, com a caixa. O leite humano, então, virou bagagem de Sônia Venâncio, era a minha bagagem pessoal, a caixa de leite, né? E aqui mostrando para vocês todas essas caixas de computadores e a nossa caixa ali, que eu fiz questão de ver se estava, né, segura, para a gente poder fazer o transporte. Bom, e aí a gente chegou em Canoas, a gente não chegou em Porto Alegre, né, porque não estava aberto o aeroporto, enfim, era a base aérea de Canoas. E aí começou, né, também a articulação toda para que esse leite, essa caixa, fosse recebida e transportada de Canoas para Porto Alegre. É uma história emocionante, né? Não é? E aí fomos lá recepcionados pela Polícia Rodoviária Federal, Kátia, né, que estava lá também para receber. A Força Nacional do SUS acompanhou toda a operação e a gente, então, transportou a caixa, né, chegando na Santa Casa de Porto Alegre, né? Aí é uma foto da Força Nacional do SUS, que acompanhou, né, toda a operação, que depois eu fui lá relatar no COI do Rio Grande do Sul, toda a operação de chegada do leite humano em Porto Alegre, então, ele fazendo a inspeção da caixa. E aí, gente, foi a felicidade, porque a gente não sabia, ao abrir a caixa, o que ia acontecer. Se os frascos iam ter quebrado, se o leite já está congelado, né? E aí
nós retiramos com luvas, né, todo o gelo seco para poder visualizar os frascos, e aí foi a cara da felicidade de todo mundo querendo tirar foto com os frascos que chegaram como deveriam ter chegado. Graças a todo esse estudo que foi feito, os testes de Miriam, enfim, né, toda essa mobilização. Além, claro, né, da mobilização para a doação. Aí a gente tem, então, a recepção, né, o registro da recepção, que, nossa, as equipes dos bancos de leite são muito organizadas, né, eu conheci um pouquinho ali também essa dinâmica, né, o processo de recepção do leite. E depois, né, teve uma outra ida, né, com mais uma caixa, que aí foi a Priscila, que levou a segunda remessa. Aí eu acho que não teve tanta emoção mais, né? Depois a Priscila pode falar. Eu não sei se o voo atrasou, Pri? Também? Menos, né? Mas, então, a gente já tinha uma certa experiência também, né, na condução desse transporte, e, igualmente, a felicidade aí estampada na carinha da Kátia, né, ao receber a segunda caixa, e depois, lá no banco de leite, a inspeção, né, desses frascos que chegaram como deveriam chegar. Bom, então, é essa história, né, desse transporte. Eu só queria complementar, né, dizendo que, além dessa ação de apoiar a rede, né, para levar o leite doado lá para o Rio Grande do Sul, a gente também teve uma preocupação com a questão da amamentação como um todo, né, tendo em vista que, durante esse período, eram feitas muitas doações de fórmula infantil, muitos alimentos ultraprocessados, né, destinados ao público infantil. Então, nós elaboramos, em parceria com a Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição, a CEGAM, essa nota técnica conjunta para orientar a promoção, proteção e apoio à amamentação e alimentação complementar saudável em estado de emergência, calamidade pública e desastres naturais. Então, é um alerta, né, de como que a gestão local, né, de onde estão acontecendo essas situações, como que elas devem lidar, né, com essas doações, sempre preservando, né, a amamentação e procurando oferecer uma alimentação saudável. Uma outra ação também da coordenação foi antecipar, né, um lote de cadernetas da criança. Então, a gente conseguiu, junto à gráfica, que está fazendo, né, esse trabalho de impressão, a antecipação da impressão de 10.000 cadernetas, que também chegaram lá, especialmente para serem disponibilizadas para as crianças abrigadas, né, as famílias que perderam tudo e perderam as cadernetas também. E aí eu vou aproveitar e fazer uma propaganda, né, que a gente lançou no mês passado, a caderneta digital da criança. Então, uma das vantagens da caderneta digital é exatamente ter um registro, né, que não se perde tão facilmente nessas situações, né, porque as informações de vacina, de antropometria, do acompanhamento do desenvolvimento da criança, essas informações que são registradas no prontuário eletrônico, do ESUS APS, migram para o aplicativo da caderneta da criança. Então, é uma forma também, né, de garantir o acesso das famílias a essas informações. Além de toda a parte informativa, por exemplo, toda a questão da orientação para a amamentação, para a alimentação saudável, também está disponibilizada na caderneta digital. E reforçar, então, né, eu acho que a gente vai ter amanhã uma oportunidade também para pensar em estratégias para fortalecer a rede de bancos de leite, para enfrentar essas situações, né? E um passo importante, como eu falei já na apresentação anterior, foi incluir esse incentivo na rede Aline, né, para poder disponibilizar recursos para os bancos de leite poderem ampliar a captação de doadoras, implantar transporte domiciliar, né, nos casos em que não existe, ou intensificar. Alguns bancos têm esse transporte, essa coleta domiciliar, uma vez por semana só, por exemplo, dá para ampliar para mais dias. Então, é uma série de estratégias, possibilidades para a gente conseguir ampliar essa autossuficiência dos bancos de leite.
Ano passado, a gente fez a primeira transferência dos recursos, e esse ano a gente já está elaborando a portaria. Esse ano, todos os bancos de leite, né, que entram nos critérios vão receber o referente a R$ 15.000 mês em uma única parcela. Tá? Então, vai ser 180 mil que os bancos de leite vão receber esse ano. E tem a nota informativa também, né, que apoia na execução desse recurso. Como eu posso gastar esse recurso? Então, a gente fez a nota técnica para poder auxiliar. Bom, finalizando, então, né, eu quis finalizar com essa foto, hein, Kátia? Falei que você era a estrela. Eu esmaguei a Kátia ali no abraço. Mas, assim, acho que essa foto, ela retrata o sentimento daquele momento, né, que foi de muita, muita emoção. Foi muito bom dar esse abraço, né, e ver que deu tudo certo. Obrigada.